Bem, vamos seguir então, meus irmãos, estamos tratando sobre hinduísmo no estudo de religiões mundiais. A minha perspectiva é sempre de conteúdo, apresentar o que é, né? Então, nós estamos aqui falando sobre o que é o hinduísmo. Na verdade, uma pluralidade de religiões, né, que a gente encontra, religiões da Índia, se definem como hinduísmo. E a gente precisa buscar uma unidade entre elas para que a gente possa dizer que o hinduísmo é uma religião definida, né? O hinduísmo ele iniciou em cerca de 1500 a.C., quando os arianos invadiram o vale do Indo, né? E aí o que aconteceu? Com essa invasão, eles conseguiram impor a sua cultura. Então, a cultura que nós temos no hinduísmo é uma cultura que foi trazida por esses estrangeiros, né, arianos, raça ariana, etnia ariana, que chegaram nessa região do Vale do Indo, né? Foram diversas migrações nesse período, né? Nós podíamos falar sobre os nórdicos, os ítaros, os baltos, os indo-arianos, né? Os trácios, mas essa invasão, o grego, né, que é um assunto de estudo básico, né? Tudo isso aconteceu nessa época, né? E os arianos trouxeram junto com a sua cultura, nessa invasão do Vale do Rio Indo, a crença deles, né? E a crença desses invasores arianos tinha ligação com o sincretismo das religiões indo-europeias, porque estavam unindo as religiões grega, romana e germânica, né? Eles conseguiram fazer um misto. E os sacerdotes antigos recitavam os hinos védicos, né? A palavra Veda quer dizer conhecimento. Então, desse conhecimento, que tipo de conhecimento? Conhecimento esotérico, né? Antigo, para sacrificar ao seu politeísmo sincrético, né? Então, o sacrifício ele era muito importante no culto ariano, porque ele pretendia conquistar o favor, né, dos deuses para que eles fizessem o controle do caos. E se acreditava isso, que o universo precisava ser mantido organizado, né, mantido por poderes cósmicos, e esses poderes seriam poderes divinos, né? E por isso os sacrifícios procuravam realizar exatamente isso. A ideia dos sacrifícios era equilibrar o universo, né? Hoje existem algumas religiões que também transmitem essa ideia. O período védico tardio, entre 1000 a.C. e 500, o ano 500 a.C., foi um período bem importante para o desenvolvimento religioso da Índia, com a escrita de uns documentos, né? Uma escrita chamada Upanishad. O Upanishad foi introduzido no Vale do Indo e trouxe junto consigo a noção de Brahma, da divindade Brahma, que significava a força espiritual essencial em que o universo se baseia. Então, o universo estaria essencialmente existindo e mantido pela força Brahma. Então, esse termo Upanishad, alguns chamam de Upanishad, eu quero até dizer que a minha pronúncia, porque eu estudei o sânscrito com base no grego, né? A gente está sempre comparando o grego com a gramática sânscrita, para nós que gostamos do grego, né? E aí eu tenho uma influência, eu peço perdão, às vezes, na abordagem, né? Do sânscrito. Mas esse termo, né? Upanishad, ele é explicado pelos hindus, pelos especialistas, como aquilo que destrói a ignorância. Então, é um conhecimento, mas é um conhecimento com o objetivo de desfazer
algo errado, né? E, portanto, produz a libertação através da aquisição do saber, né? Então, o conhecimento seria a suprema verdade e a busca essencial no universo, embora seja uma verdade oculta, porque nós estamos falando aqui de uma questão esotérica, ok? De um misticismo. Então, é a partir desses tratados Upanishad que o sistema Vedanta de filosofia foi desenvolvido, né? E eles tratam de questões metafísicas. Quais questões? Por exemplo, a origem do universo, a natureza e a essência do manifesto divindade, a manifestação dos deuses, aquela conexão, entendimento da conexão primordial e da conexão final, a questão também do espírito e da matéria, tudo isso é tratado nesses escritos. Também sobre a universalidade da mente e da natureza da alma e do eu. Então, essa é um documento importante, né, e com temas bem existenciais, né, e globais. Embora isso seja tão globalizante assim, ele é sujeito à interpretação, né? E dessas interpretações nós vamos ter diversas linhas e escolas, né, dentro do hinduísmo. Os hinduístas, então, eles são múltiplos, são diversos em crenças, em práticas e em interpretação, né? Mesmo na visão deles de universo. No momento, eles valorizam a individualidade, no outro, eles valorizam a coletividade. No momento, é um certo grupamento de deuses, no outro, é outro grupamento de deuses. Para a formação do cosmos, você pode ter, por exemplo, o homem primordial, né? As partes dele formando o cosmos, ou você pode ter Brahma, ou você pode ter a mãe, né? A mãe divina, da onde vem tudo, e o próprio Brahma e outros deuses são apenas manifestação. Então, essa complexidade poderia nos dar muitas religiões, que na verdade são muitas religiões, né? Talvez seja melhor dizer hinduísmos do que hinduísmo. Mas nós estamos numa busca de unidade para que a gente possa abordar o hinduísmo como um todo, né? Então, quais seriam o que faria a unidade? Quais seriam os itens ou a proposta de unidade para a gente dizer que todas essas religiões, religiosidades e credos pertencem a um mesmo núcleo? Nós sabemos que geograficamente, sim, porque dessa invasão dos arianos é que surgiu tudo isso, e a gente vai encontrar, então, muitas manifestações históricas, mas dentro de um mesmo desenvolvimento, né? Bem, o que faz unidade, pelo menos ao meu ver, né, é a crença a respeito do karma, né? O karma é uma crença comum em todos esses núcleos religiosos. Então, do karma se estabelece tudo, inclusive o sistema de castas, né, o sistema de cultos, o sistema de homenagem, veneração, tudo, né? A sociedade dividida, as classes são divididas, né? Então, o karma, a crença no karma, traz unidade para dizermos de um hinduísmo. Também, no desdobramento, castas, né? A aceitação das castas, a sujeição ao sistema de castas, realmente vai dar unidade cultural. E a gente vai encontrar isso somente lá mesmo, né? A Índia, outros lugares já tiveram, mas a Índia prevaleceu com isso, e é isso que determina culturalmente como ela é hoje e religiosamente como são as religiões hindus. E eu acho que também poderia acrescentar a veneração da vaca, né? Porque também está dentro desse sistema todo, né? De castas, de envolvimento, de karma, de tudo mais. Karma é importante
para o entendimento do hinduísmo. Karma é uma crença religiosa, filosófica, e que pode ser, a gente pode pensar bem assim, o que é o karma? Imagine que eu tenho um ciclo de pessoas aqui, aí eu chego no ombro de um e dou um tapa, e o outro dá um tapa, dá um tapa, dá um tapa, até chegar e alguém dá um tapa em mim, né? Eu tô minorizando aqui para você entender, é uma cadeia de reação, entendeu? Um acontece com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, um fator, coisa, situação, verbo, ação, entendeu? E nessa linha de causas e consequências, nós vamos ter estabelecido, então, um sistema de atribuição de valores e atribuição de visão de sociedade e visão do mundo, né? Então, o sistema de castas, ele está no centro de toda a cultura do hinduísmo, né? Mas a gente pode dividir, para que tenha uma noção melhor, que o sistema de castas ele é muito grande, né? Todos esses anos, né? Trabalhando, então eles foram sendo subdivididos. Mas 5 grupos principais podem ser mencionados. Na verdade, 5 grupos, 4 castas, e uma não é considerada casta, mas 5 grupos principais. No topo, talvez a gente pode pressupor uma pirâmide, ok? No topo da pirâmide estaria os brahmins, né? Abaixo, os kshatriyas, depois vaias, depois sudras, depois parya, né? Parya, como eu estou dizendo, não é uma casta. Na visão ocidental o ocidental diz a mais baixa classe social, então confunde classe social com casta, não é, né? Porque é um sistema diferente, é uma abordagem diferente. As castas pressupõem a classe social, mas a casta é um sistema filosófico religioso e interpretativo da realidade, então é diferente de classe social, né? Mas a gente diria o seguinte, que os brahmanes seria a classe dos sacerdotes, propriamente dito, e dos governantes, claro. Os sacerdotes estão incluídos nos governantes. Abaixo, né, kshatriyas, nós temos então os soldados, temos os políticos, temos os administradores públicos, os diretores, né? Aí você tem vaias, né, ou vaicias, como alguns preferem pronunciar, que são comerciantes, negociantes, profissionais de qualificação, né? E aí então você tem os sudras, né? Que são os profissionais de qualificação média e oficiais. E, como eu falei, o grupo abaixo de tudo, o topo da pirâmide, você tem pária, né? Que a gente diz em português párias, né? Que os profissionais sem qualificação, né? Que fazem aqueles serviços mais difíceis numa sociedade, né? Bem, em sânscrito, a palavra varna, que é empregado para essa divisão de castas, ou numa visão ocidental, para as classes sociais, essa palavra varna significa cor. Então, observa que a invasão é uma invasão ariana, né? No Vale do Rio Indo, e impôs o ariano, claro, como governante. Então, você tem um sistema étnico, entendeu? Lidando com isso, que vai nos dar uma visão racial, né? Mas, como eu disse, está dentro de um sistema religioso, e isso é um complicador muito grande, entendeu? Do que pensar no nosso sistema social de divisão de etnia, né? E as questões sociais que nós já temos, que já é complicada por si só, né?
Para a compreensão dessa questão ariana, invasora, que impôs o sistema de castas e tudo mais, né, a gente precisa lembrar que casta ficou integrada à cultura religiosa e tem sido considerada também um fator de unidade no hinduísmo. Por quê? Porque explica tudo, né? Está na teologia, é um fator teológico explicativo, né? Deveria haver 4 castas, sendo que o pária estaria fora desse sistema, mas no grupo final, né? Não tem qualificação como casta. Mas essas 4 castas deveriam ser o divisor de tudo, né? Mas isso é apenas um sistema idealizado. Hoje eu diria até que é mais didático, né? Porque são muitas castas, muitas. Já foram contadas mais de 3.000 castas, né? E depende do tipo, do jeito da contagem, do jeito da determinação. É bem complexo, né? Mas são muitas, eu diria, milhares, né? Uma aldeia indiana pode ter entre 20 a 30 castas diferentes numa aldeia pequena. E cada caça com regra de conduta, regra de prática religiosa, determinação de com quem pode ser casado, o que se pode comer, com quem se associar, que tipo de trabalho realizar, né? Tudo isso está envolvido nesse sistema, né? E a base religiosa principal ligada ao sistema de caste tem a ver com pureza, entendeu? Sistema de pureza para agir fazendo isso, aquilo, agir dessa forma, de outra forma. Agora, quanto a nós, por exemplo, cristãos e islâmicos, cristãos e muçulmanos, os hindus mantêm cristãos e muçulmanos totalmente à parte do sistema de casta. Você pode chegar lá, não importa de que cor você seja ou de nível social que você seja, você não é contado dentro do sistema de casta, porque o sistema de castas é um sistema proposto para o sistema hindu, né? Então, quem mora na Índia e é cristão ou islâmico, né, está fora desse sistema, não há referência ao sistema para casta, não há intercâmbio ou cobrança para o cristianismo ou para o islã quanto a castas, né? E pureza é um conceito primordial no hinduísmo, né? E eles estão sempre buscando alguma forma de purificação, como, por exemplo, o banho que acontece nos rios sagrados. O mais famoso é o rio Ganges, né? Bem conhecido aqui no Ocidente, né? Todo mundo que vai para a Índia quer conhecer o rio Ganges. Mas existem outros rios sagrados, né? Eu vou fazer uma parada aqui para você entender. Eu vou dizer que é um conselho pessoal. Se você pretende ir para a Índia, para passar um período longo na Índia, como trabalhador, como estudante, ou fazendo um trabalho religioso, missionário, e você pretende ir para a Índia e manter, enquanto está lá, manter a sua religião, manter a sua fé, e você quiser encontrar um pouco mais de liberdade religiosa, escolha as cidades grandes, as cidades maiores, como Delhi, Mumbai, Chennai, entendeu? Grandes cidades, pois você vai encontrar mais liberdade. Estou falando de liberdade religiosa e melhor possibilidade de relacionamento social. Porque quanto mais no interior, quanto mais interiorana, vamos dizer assim, seja um núcleo social, mais apegado a tradições e mais fechados, entendeu? Quanto ao diálogo interreligioso e intercultural, né? Eu não estou dizendo que todo lugar é difícil, mas como conselho, né?
Tem lugares que são pequenos, são simplesmente maravilhosos, abertos e abraçam todo mundo, é uma delícia, né? Mas, como conselho, né, porque eu estou aqui dentro de um contexto de ensino missionário, prefira as cidades maiores. Quanto mais cosmopolita, melhor, né? Um ambiente cosmopolita tem muitas vantagens, né? Quando a gente entra numa cultura complexa e com regras de comportamento estritas, né? Que contém cláusulas de exclusão e penalidades sociais, né? Eu diria isso para outras realidades também, como, por exemplo, a realidade islâmica, para a realidade budista, né? Taoísta. Quanto maior a cidade é mais cosmopolita, mais liberdade você terá para o aspecto religioso e para o diálogo intercultural, né? Mas sempre há exceções, né? E também tem o poder de Deus, que pode guiar alguém para um ambiente difícil por causa do propósito de Deus. Deus tem um propósito maior que a gente não entende imediatamente, contudo, isso está em outra esfera, né? Estou analisando aqui diretamente. Nós estaríamos na esfera do milagre, né? Para entender isso. Mas é sempre bom saber e estar preparado para o estranhamento que um ambiente de religião majoritária tem, né? Um ambiente de religião majoritária de uma sociedade imersa nessa religião causa estranhamento, né? E a gente precisa se preparar para os insights que serão necessários, né? Se você quiser trabalhar no contexto do hinduísmo majoritário, viver na Índia e continuar o seu trabalho, lembra que você precisa lidar com o comportamento defensivo da liderança local religiosa num lugar pequeno e tradicional, quanto à tradição que eles defendem, né, e que olham e pensam que, às vezes, é até única, majoritária, é o que a gente chama sociologicamente de etnocentrismo. E acontece. E isso inclui família, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo, amigos, locais onde pode-se estar ou não, autoridades, polícia, tudo nas vilas, isso acontece, né? Então escolha as cidades maiores. Está aqui um recado humilde, né, de quem conhece pouco, mas está aqui com o coração aberto nesse diálogo, né? O indiano tem preocupação cultural com a aprovação nos segmentos sociais. E por isso essas coisas precisam ser observadas. Bem, nós vimos aqui então, eu vou terminando agora, que o hinduísmo surgiu, quando ele surgiu, lá em 1500 a.C., como ele veio, como os arianos trouxeram, que relacionamento foi imposto, né, causando doutrinas, visão de mundo, práticas, e como isso está presente numa religiosidade complexa. Bem, eu sou Valdeir Contaifer, estou nesse diálogo com você sobre religiões mundiais. Vamos continuar um pouco mais sobre o hinduísmo.